Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje com mais uma aula nossa. Depois de um período aí de um espaço, uma folga, né, um feriado que teve, depois de termos uma sequência bastante grande de aulas, tal, então a gente tem que continuar com o nosso tema. Temos que continuar falando de processo civil, especificamente de processo de execução. E hoje a gente vem falar de um assunto bem interessante, muito importante para a gente, né? Que é a questão da responsabilidade patrimonial. Tá? Para entender responsabilidade patrimonial, pessoal, para a gente falar de responsabilidade patrimonial, eu vou dizer que o sujeito hoje, pelas regras que nós temos, né, pelo nosso sistema jurídico, para nós é básico que a pessoa responde apenas com o seu patrimônio. Tá? Não existem mais outros mecanismos. Às vezes eu brinco em sala de aula, né, que existem outras legislações, existiram outras legislações ao longo do tempo que eram mais eficientes que a nossa, ao passo que eles não limitavam ao patrimônio, eles limitavam a liberdade, limitavam a, vamos dizer assim, a castigos físicos, a prisão. Então, isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico da forma com que ele está hoje, e nós temos uma regra simples, que é a responsabilidade patrimonial. Então, eu vou responder perante minhas obrigações com o meu patrimônio. Tá? Então, é a sujeição do sujeito com o seu patrimônio para o cumprimento das obrigações assumidas. Então, quando a gente fala de responsabilidade patrimonial, é exatamente disso que a gente está falando. Né? Responsável é aquela pessoa que vai poder ter o seu patrimônio alcançado por suas obrigações. Por isso nós falamos responsabilidade patrimonial. Quem tem a responsabilidade é o responsável, é a pessoa que pode vir a ser alcançada pelo não cumprimento de alguma obrigação. Via de regra, quem é o responsável é o próprio devedor. No entanto, em algumas situações, o código traz para a gente algumas situações, algumas medidas, aonde eu tenho outras pessoas que não apenas o próprio devedor, como sujeitos responsáveis por essas obrigações. Tá? Então, o que nós vamos falar como regra é que o sujeito responde com o seu patrimônio. E vamos tratar assim daquela ideia de que em alguns casos o sujeito ele não responde ele pode estar por alguma regra de lei, por alguma obrigação que eu assumi, eu vou colocar o meu patrimônio respondendo pela obrigação de outra pessoa. Tranquilo? Então isso é uma coisa assim bem importante que a gente tem. No dia de hoje, pessoal, é fundamental deixar bem claro para vocês que existe uma diferença bem clara entre obrigação e responsabilidade. Qual é a diferença entre obrigação e responsabilidade, pessoal? Primeiro surge a obrigação, depois, se não cumprida regularmente a obrigação, surge a responsabilidade. Então, quando eu vou nas Casas Bahia e compro uma geladeira em 24 parcelas, o que eu estou assumindo é uma obrigação de cumprir com aquele pagamento ajustado. Então, isso é obrigação. Quando que vai surgir responsabilidade com esse negócio das Casas Bahia, pessoal? Vai surgir responsabilidade quando eu não pagar e as Casas Bahia entrar com uma ação contra mim cobrando aquele débito que eu tenho perante eles. Então, obrigação é aquilo que eu assumo. Então, nós temos obrigação e contraprestação. É uma situação típica lá do direito civil, direito das obrigações, obrigação e contraprestação. Ou, vamos colocar assim, é uma evolução do direito das obrigações quando a gente fala de contrato, obrigação e contraprestação. Agora, responsabilidade decorre da inadimplência. Então, o sujeito que não cumpre regularmente com a sua obrigação, ele vai ser chamado a sua responsabilidade, que no nosso caso é patrimonial. Então, a obrigação nasce com o negócio. E a responsabilidade nasce com a inadimplência da obrigação assumida. Tá? Isso não é processo civil, pessoal. Isso é direito civil. Vocês já devem saber, mas nós precisamos que esses conceitos estejam bem claros na cabeça de vocês.
Tá? Então, obrigação e responsabilidade surgem em momentos distintos? Sim. Obrigação surge com o negócio e responsabilidade surge com o inadimplência da obrigação assumida. Tá? Obrigação é quando o débito é contraído, o momento, e eu vou dizer, a responsabilidade é quando a esfera patrimonial do devedor vai ser atingida, ou seja, quando surge a inadimplência, quando ele não cumpre regularmente aquilo que ele deveria cumprir. Então é neste momento que eu passo de simples obrigação para a responsabilidade juridicamente falando. Tá? Aí nós vamos ter que pensar, já passamos da situação da obrigação, até porque se nós estamos falando de direito, estamos falando de execução, é normal que o sujeito não tenha cumprido a obrigação regularmente. Nós esperamos disso, que isso tenha acontecido, para que nós estejamos nesta altura do campeonato falando sobre esse assunto. Então, o sujeito assumiu a obrigação, não cumpriu a obrigação assumida, deu ensejo à responsabilidade patrimonial, e daí nós vamos ver, essa responsabilidade patrimonial é limitada. Existem alguns bens que não estão sujeitos, né, a essa responsabilidade patrimonial. Vejam a regra do que está. Tá? Somente são sujeitos à execução os bens que puderem ser penhorados, isso é, aqueles corpóreos, incorpóreos que tenham valor econômico e que a lei não tenha tornado impenhorável. Então, se não existe proibição, pessoal, a regra é que ele pode ser penhorado, mas tem que ser corpóreo, tem que ter valor. Eu não posso penhorar um negócio que eu não sei dizer quanto é. Tá? Então tem que ter uma possibilidade de oferir o valor que aquela coisa representa. Tá? Então nós somos assim muito econômicos nessa parte. Nesse aspecto, o direito é extremamente monetário, financeiro. Então eu vou penhorar um negócio que tenha valor no mercado. Por quê? Porque nós estamos falando daquela execução pela modalidade de subrogação. Eu avanço no patrimônio do devedor por conta da sua responsabilidade patrimonial, pego um bem alieno, me subrogo nos produtos da venda para pagar a obrigação assumida. Então, nós estamos falando o quê? De dinheiro. Nesse aspecto, o direito é eminentemente financeiro, monetário. Então, eu não vou penhorar um negócio que não tem valor, ou que eu não sei qual é o valor que tem. Pode valer muito, mas não tem. Então, eu preciso dessa monetarização. Se eu não tiver esse aspecto, eu não consigo dizer que o bem é penhorável. Tá? Então, por mais que eu tenha colocado bens não sujeitos à execução, aqui eu coloquei a regra dizendo o que pode ser penhorado. O que não pode ser penhorado? É aquilo que está mencionado no artigo 833 do Código do Processo Civil. No 833 ele diz lá, bens inalienáveis ou declarados por ato voluntário dessa forma. Por exemplo, aquilo que eu não tenho poder para vender, pessoal, eu não posso perder também. Então eu recebi uma herança de um bem qualquer, gravado com uma cláusula de inalienabilidade. Então, se eu recebi esse bem e eu não posso vender, paciência, não vai poder ser penhorado e transferido para outra pessoa também. Quando eu digo que quem não pode fazer o mais não pode fazer o menos, se eu não posso vender, eu não posso perder também. Inclusive, penso na possível malandragem, né, pessoal? Eu não posso vender um bem, mas eu quero me desfazer dele, eu invento uma dívida, o sujeito me executa, fica com o bem para ele. Isso pode ser feito? Não, então isso não pode ser feito. Aquilo que eu não posso alienar, eu não posso alienar forçosamente também por meio de um processo de execução. Tá? O que é complexo aqui, pessoal, é quando a gente pega esta situaçãozinha aqui, vejam lá, declarados por ato voluntário. Quando a gente fala declarado por ato voluntário, eu posso ter um equívoco de pensar assim, o executado gosta desse bem, ele não quer que esse bem seja penhorado, ele declara impenhorável. É isso? Não, obviamente que não. Quem tem poder num processo de execução para declarar que determinado bem não vai ser alcançado por execução é o credor. Imagine que uma empresa vendeu uma coisa, ou que um familiar, ou que alguém que tem um certo vínculo com a pessoa vai executar, eu quero tudo, mas eu não quero esse bem eu não quero tirar dele. É possível que isso aconteça? Sim. Quem pode declarar por ato voluntário que determinado bem não será alcançado pela execução é o exequente, não o executado. Isso não faz sentido. Tá? Móvel, o que mais? Móveis, pertences e utilidades domésticas que eu guardasse em residência, salvos de elevado valor. Lógico, aquilo que está na casa, que eu uso como minhas necessidades básicas, não é penhorável. Mas tem coisa
Tem gente que tem coisa de determinado valor. Não sei se vocês viram, certo? Alguns anos atrás, teve uma notícia do Ike Batista, que tinha uma execução contra si, onde foi penhorado um objeto de grande valor que era um ornamento da sua casa. Detalhe, o objeto de grande valor era uma Ferrari, que custava 1 milhão, 2 milhões, que era um objeto que ficava na sala da casa dele como um ornamento, né? Como um enfeite. Isso é penhorável? Sim, porque ele guarnece a casa dele, mas é de elevado valor e ultrapassa o padrão médio de vida. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente tem nos noticiários. Procure essa notícia, vocês vão ver, ela é bem interessante. É uma Ferrari linda. Tá? Vestuários, pertences pessoais, tudo da mesma forma. Né? Eu não tenho nenhuma roupa cara, mas alguém pode ter um vestido de uma grife, de um estilista famoso que tenha uma conotação que possa justificar um leilão. Tá? Vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, honorário, pecúlio, montépio, tudo isso, pessoal, essa remuneração mensal que o sujeito recebe, dependendo de onde ele está, teoricamente é impenhorável. Acontece de penhorar? Acontece muito, porque hoje em dia a regra da facilidade é a penhora online. O diretor da secretaria entra no sistema, vai lá e faz a penhora online de acordo com a determinação do juízo. Quando ele faz isso, pessoal, é muito comum encontrar coisas que eventualmente não são penhoráveis, não tem como saber naquele momento. Eu, por exemplo, por ter assinado o contrato social de diversas empresas na condição de advogado, tá? Alguns casos já aconteceu de promoverem execuções contra essas empresas, vão lá, olham no contrato social, o nome do edita aqui, não leram o contrato social, leram o meu nome no contrato social, não viram que eu era o advogado da empresa e penhoraram a minha conta falando sobre isso. Então, é possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça. Já tive penhora na minha conta também por conta de execução de imposto de renda. Fui lá e mostrei, olha, o que está aí é o meu salário. Automaticamente aquilo é desbloqueado e não pode ser penhorado. Então, vencimento do salário é impenhorável. Claro que tem uma limitação que a gente vai ver na sequência, que são 50 salários mínimos. Né? O que mais, pessoal? Livros, máquinas, ferramentas, os instrumentos de trabalho também não podem. Daí eu tenho a questão, imagine um caminhoneiro. O caminhoneiro deve o caminhão. Puxa, aquilo é impenhorável, mas se a dívida veio em função do próprio bem, daí não pode ser alegado dessa forma. Tá? Seguro de vida é impenhorável também. Né? Materiais necessários para a obra, se eu tenho uma obra em andamento, posso penhorar os materiais? Se a obra for penhorável, sim. Se não for, não. Tá? Pequena propriedade rural, assim definida pelo INCRA, né, pelo pessoal da agricultura, não sei exatamente qual é o órgão, e ele vai definir o tamanho do módulo rural em cada região, porque em cada região do país é preciso mais ou menos área de terra para que uma família possa subsistir da própria propriedade. Tá? Então, esse módulo rural é o mínimo que a propriedade pode ser fracionada. Então, por conta disso, quando a propriedade é do tamanho do módulo rural ou menor, ela não pode ser penhorada. Recursos públicos. Estou executando uma escola, a escola recebeu um benefício, estou executando a Fajara recebeu um auxílio da prefeitura para custear alguma coisa. Posso fazer isso? Não, não posso. Por quê? Porque foi voltado pelo patrimônio público para utilização na educação. Né? Então, e por último, nós vamos colocar a caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Ninguém pode ter mais de 40 salários mínimos e alegar que isso é impenhorável. 40 salários mínimos é considerado, assim, pela lei, um valor de garantia que o sujeito pode ter, ele pode necessitar, pode usar isso para a sua própria subsistência, para a sua vida. Né? Então, não é justo que eu vá lá e reduza digamos assim, essa poupança que o sujeito tem para que ele seja responsabilizado de suas obrigações. Então, nesse 40 é o mínimo, 40 salários mínimos é o mínimo que a lei considera para isso. Tá? Bem na prática, pessoal, como funciona essa limitação? Né? Primeiro, eu estou falando de impenhorabilidade. Existe um limite nessa regra da impenhorabilidade? Sim. Eu não posso alegar impenhorabilidade quando a dívida vem do próprio bem.
Por exemplo, pessoal, vamos imaginar que eu tenho um apartamento e não pago condomínio. Daí soma um valor absurdo de condomínio. O condomínio pode me executar e penhorar o apartamento? Pode. Por quê? Porque a dívida é oriunda do próprio bem. Então eu não alego a impenhorabilidade quando a dívida provém do próprio bem. Tá? Ah, mas é bem de família. Não interessa. Se a família não tem condições de manter o bem, é uma situação bem diferente. Essa impenhorabilidade não vai subsistir quando for questão de ordem alimentar e quando for importância de recebimento mensal superior a 50 salários mínimos. O que nós falamos? Nós falamos lá que o salário é impenhorável até o limite de 50 salários mínimos. Então, o que eu ganho a mais de 50 salários mínimos, 50 salários mínimos hoje dá o quê? 60 mil reais? Então, o que eu recebo de salário além desses 60 mil, vamos dizer, é penhorável. Não é a realidade do nosso povão diabólico, né, pessoal? Então, vejam lá. Aqui, daí a gente começa a falar de impenhorabilidade de bens específicos, situações bem claras. Então, o bem de família. O bem de família tem algumas características. Tá? Se o devedor oferece o bem que é de família como penhora, daí este bem não vai poder ser alegado como empenhorável. Então eu vou lá e dou como garantia a minha casa deixa de ser considerado bem de família. Porque senão isso dá origem assim a uma baita de uma malandragem, né? Ah, estou garantindo a obrigação, ele deu a casa dele em garantia, mas só que depois ele diz, eu não podia ter feito isso. Então, é uma coisa diferente. Outra coisa que a gente tem que entender ali, pessoal, é que uma coisa é o imóvel, outra coisa é os direitos sobre o imóvel. Então, os direitos podem ser piorados, os direitos podem ser alienados. Tá? Eu tenho uma história assim que eu acho bem curiosa, que tem a minha esposa trabalha no Itaú, trabalha no banco. Tá? E daí veio, os chefes sempre mudam, né? Veio um chefe novo para cá e o cara queria comprar uma casa. E a mulher dele também trabalhava no banco, os dois ali procurando comprar uma casa. E eles procuraram no site do banco em que eles trabalhavam, do Itaú, e encontraram um leilão extrajudicial. Então, o banco vendendo coisas extrajudicialmente. Acharam uma casa, acharam legal, foram lá, compraram a casa por um valor assim, que era uma bagatela, eu acho que uns 150 mil reais, e eles acabaram comprando. Detalhe, compraram a casa, quando foram receber a casa, tinha uma família morando na casa. Ah, tinha uma família morando na casa. Eles contaram a história, a família falou, puxa, eles me procuraram, eu fui lá, conheci o advogado da outra parte. A história era assim, a família que morava na casa, os donos da casa tinham uma dívida com relação ao banco. Existia um processo judicial do banco executando a família com a casa em garantia, só que a família já tinha feito a defesa, já tinha ganho em primeira instância e com certeza ganharia em segunda. O que o cara comprou do banco não foi a casa, foram os direitos reais de garantia que o banco tinha sobre a casa. Então veja que bucha que o sujeito comprou. Ele não comprou um negócio que descrevia uma casa, mas bem na descrição ele não comprou a casa. Ele comprou os direitos de garantia que a casa representava. A partir do momento que foi decidido que não existia mais a dívida, ele não tinha direito nenhum. E o que ele comprou? Ele comprou uma garantia de 150 mil reais que o banco, um processo que o banco perdeu. O banco agiu errado? Sim, com certeza. Eu fiz um levantamento para ele onde existiam diversos processos de situações de pessoas que compraram coisas desse jeito, porque o banco com certeza agiu de má fé. Tá? Mas é possível fazer negócio? Sim, pode ser. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Né? No caso, não ganhou. Era possível anular o negócio? Sim, era possível. Qual o problema? O problema é que o sujeito trabalhava no banco, um cargo de diretoria, né? E a mulher dele também trabalhava no banco, e entrar com um processo para reaver os 150 mil reais contra o banco significava ganhar uma conta do banco. Né? Então foi um sujeito que amargou um prejuízo de 150 mil e ficou quieto. Tá? Por quê? Porque quando ele comprou, ele não viu que eram os direitos sobre, ele pensou que era o imóvel. Tudo bem? Qualquer dificuldade a gente puxa essa conversa e tenta esclarecer um pouco mais para vocês. Tá? Alegação de impenhorabilidade. Primeiro, matéria de ordem pública.
Quando eu digo matéria de ordem pública, eu vou alegar que é impenhorável em qualquer momento. Não preciso dizer, tem que esperar uma situação ou outra. Não, não preciso. Matéria de ordem pública, a qualquer momento eu posso alegar isso. Mas tinha que ter falado lá no começo. Tinha, de fato, era o correto. Posso condenar você a pagar as despesas, as custas processuais de ter deixado o processo chegar até aqui. Mas eu não vou poder deixar de analisar você, porque a matéria de ordem pública não preclui o direito de alegar esse tipo de argumento. Responsabilidade patrimonial de terceiros, pessoal. Eventualmente a gente tem terceiros que vão falar sobre isso. Então, responsabilidade do sucessor a título singular. Coloquei bem claro ali do lado, pessoal, porque quando eu fui abrir o slide para mim dar uma revisada nessa aula, eu também penso, sucessor, não, mas sucessor aqui é aquele cara que comprou o bem, que adquiriu, aquele que sucedeu na propriedade, não o sucessor causa mortes, não o herdeiro. Então, não estou falando de responsabilidade do sucessor a título singular, aquele sujeito que comprou o bem, tá? Não estou falando daquele sujeito que herdou, não é herança, não vamos confundir sucessor na sequência da propriedade, tá? Então, quando esse sujeito compra alguma coisa, quando que vai responder? O sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em título em direito real ou obrigação repercussória. O que é isso? Comprei um carro, o carro está financiado. Está descrito lá no documento do carro que ele é financiado ao pagamento do financiamento do proprietário anterior. O cara comprou para comprar? Pode, perfeitamente. Compra o que quiser. Né? Mas a garantia persiste? Persiste. Tá? Então, persiste a obrigação. O que seria uma situação de uma obrigação repercussória? A dívida que persegue a coisa. Vamos voltar para o exemplo lá da dívida do condomínio, pessoal. Quem que é responsável? Eu comprei um apartamento. Beleza, coloquei no meu nome do faceiro, tudo certinho. Vou entrar no apartamento, vem o síndico, viu? Você tem 10 mil reais de condomínio atrasado. Eu falei, não, mas eu comprei, adianta reclamar? Não, agora eu sou o proprietário, quem é o responsável sou eu. Posso até utilizar uma ação, indenização, de cobrança com relação ao cara que me vendeu. Posso deduzir isso do valor do que eu iria pagar para ele, por meio de um processo, alguma coisa. Posso fazer isso. Mas o condomínio tem total liberdade de vir a mim, por quê? Porque é uma obrigação repercussória, uma obrigação que persegue a coisa. Tá? Vejam, eu não sou devedor, mas o bem que me pertence vai ficar de garantia com relação a isso, vai ser. E no caso da obrigação repercussória, eu respondo diretamente. Tá? Outra situação de responsabilização de terceiros, pessoal, sócios, tá? Bens dos sócios. Primeiro, se a empresa é solvente, a empresa tem patrimônio para pagar as suas obrigações, eu não preciso me preocupar com bens de sócios. Os bens dos sócios estão todos tranquilos, certinhos, cada um no seu lugar. O problema é quando a empresa torna-se insolvente, né? Quando a empresa não tem condição de patrimônio suficiente para cumprir com suas obrigações. Daí surge aquela dúvida, puxa vida, mas e o sócio responde? A regra geral é que não, o sócio não responde, ele não tem essa responsabilidade. Né? O grande avanço, digamos assim, da empresa limitada, né, que é a grande maioria das ações que nós temos, é que o sócio é responsável pela integração das suas cotas sociais. Então, o sócio, via de regra, não responde. Pode vir a responder. Quando? Quando é determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Isso é uma coisa que ficou muito tempo durante um vácuo, né? Daí o Instituto foi colocado no Código de Processo Civil de 2015 junto com as intervenções de terceiro, que são formas de você trazer um terceiro, que é o sócio, que não é parte do processo, para responder junto com a obrigação. Então isso seria a desconstituição da personalidade jurídica. Tá? No Código, nós vamos ter isso no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, onde eu posso desconsiderar e colocar o sócio para responder pela obrigação do fornecedor. Podemos fazer uma observação com relação à desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, que na verdade ela não existe. Por quê? Porque para o direito do trabalho, o sócio não responde subsidiariamente, ele responde solidariamente. Então não precisamos nem falar em responsabilidade em desconstituição da personalidade jurídica quando estivermos tratando de processo do trabalho, porque lá o sócio é responsável solidário, não precisa desconstituir lá.
E a regra geral, que é a regra da empresa, a regra do direito empresarial, do direito comercial lá atrás, é que vai ter lugar a desconsideração da personalidade jurídica, e daí eu vou extrapolar e vou diretamente em todo o patrimônio que o sócio tem, quando houver desvirtuamento da empresa. Então, quando a empresa tinha uma função e ela deixa de trabalhar naquela função, tem patrimônio e esse patrimônio acaba revertendo para o sócio para fazer coisas que não tem nada a ver com a empresa, quando existe o desvirtuamento da empresa, isso é muito comum de acontecer hoje em dia, porque as pessoas não têm aquela boa administração, muitos dos administradores não conseguem distinguir o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Daí, nessa situação, eu desconstituo a empresa e responsabilizo o sócio. Por quê? Porque a empresa é boa por natureza, a empresa é papel, tudo que está bonito, tudo que está na criação é 100% justo. Mas quem pratica o ato ilícito, quem é beneficiado é a pessoa natural, e a pessoa natural, que é o sócio gerente, via de regra, que vai ser responsabilizado por essas coisas. Outro tipo de responsabilização, outra forma de alcançar terceiros, aqui não seria alcançar terceiros, bens do executado em poder de terceiro. Então imagine, tem uma empresa, né, que loca máquina de xerox. Eu tenho uma empresa que foi lá e locou uma máquina de xerox daquela copiadora, né? A copiadora tem uma dívida trabalhista, não paga. E os caras vão lá e entram com execução. Né? Quando os caras vão entrar com a execução, não encontraram muita coisa, eles sabem, tem uma máquina deles caríssima lá na empresa do Edi. Vão lá na empresa do Edi e penhoram a máquina. Existe isso? Existe. Mas isso aí não é nada com relação a bem de terceiro, porque não é uma coisa minha que está sendo penhorada. É um contrato que eu tenho, que ele deveria estar à minha disposição. Por algum motivo não está mais à minha disposição, é feita a penhora, mas não está entrando no meu patrimônio, eu que sou terceiro. Então, bens que estão em poderes de terceiros são perfeitamente alcançáveis por qualquer tipo de execução. Tá? Bem do cônjuge ou companheiro. Aqui a coisa complica um pouco, né? Confesso que hoje eu estou tratando de uma execução aqui no escritório de um sujeito que morreu, deixou uma empresa com um sócio que a viúva não sabia que existia, e daí a viúva recebeu uma citaçãozinha do processo de execução de R$ 25.000, ficou preocupada, eu fiz um levantamento só no Projude, na Justiça Federal, encontrei 1.300.000 de dívida da empresa. Puxa vida, e ela vai ter que pagar essa dívida? Como é que fica? Como é que funciona? Primeiro, vamos ter que ver se essas empresas vão ser desconstituídas e se o sócio, que era o marido dela, vai ser responsabilizado por isso ou não. Eu acho que sim, porque tem muita falcatrua na empresa. É aquele pessoal assim que foi para Disney com o dinheiro do banco, né? E daí a gente tem bastante problema com relação a isso. E ela responde, teoricamente não, mas quando a gente vai falar de sucessão, o sujeito transfere o seu patrimônio no limite das suas dívidas. Então, se o sujeito tem um patrimônio de 1.000 e tem uma dívida de 500, ele transfere 500 e 500 é a obrigação de pagar os credores dele. Tá? Então, ele nunca vai sobrar dívida, mas nunca vai deixar de pagar as dívidas e vai passar o patrimônio livremente. Claro, na maioria das vezes isso acontece por quê? Porque quando o exequente olha, puxa, vou ter que mover o processo de inventário daquele cara, se não for um valor considerável, não faz. Mas eu tenho vários processos onde os caras fizeram. Tá? Então, os bens do cônjuge, tá? Teoricamente, os bens do cônjuge não vão ser afetados, não vão ser comunicados, tá? Se a dívida não virou em proveito do casal. Se virou em proveito do casal, proveito da família, aí todo mundo responde, tá? Existe uma presunção de que aquilo beneficiou o casal, porque o patrimônio normalmente é comum, comunhão universal de bens, exceção, comunhão parcial de bens e aquilo que comunica após o casamento é uma regra que nós temos. Então existe uma presunção de que aquilo veio para o casal e foi verdadeiro. No entanto, é uma presunção relativa que admite prova no sentido contrário. Então veja o tamanho do problema que a velhinha que veio aqui no escritório tem, né? O marido dela morreu sendo sócio de uma empresa que deve mais de R$ 1 milhão. Tá? Então, é possível que esses caras venham? Sim. Por quê? Porque ele tem os 3, 4 imóveis e vai ser bem complicado justificar
o que a gente vai ter. Então, tem defesa, né, mas é uma coisa complexa. Então, o cônjuge responde, se foi beneficiado, responde. Se não foi beneficiado, não responde. No entanto, existe uma presunção de que a dívida contraída na constância do casamento beneficiou o casal. Ela vai ter que provar que não foi beneficiada de forma alguma. Tudo bem? Obviamente, a penhora vai cair sobre a ameação dele. Então, se tinha um patrimônio de 100, ela já era dona de 50, vai recair sobre os 50 que ficou. Tudo bem? Daí, a gente já vai ter aqueles bens que já estão alienados, já estão gravados. Então, eu faço um negócio e deixo o meu carro como garantia. Tá? Se aquele bem que já está gravado, que já está alienado, né, esqueça. Esqueçam, eu li o título e falei bobagem. Do que eu estou falando? Estou falando que já existe um processo de execução. Existe um processo de execução e daí já veio o oficial de justiça aqui, o oficial de justiça veio, penhorou meu carro, mas daí eu entrei com uma defesa, fazem 2 anos, o processo está enrolado, meu carro está penhorado. Daí me dá vontade de trocar de carro, vou lá e vendo meu carro e compro outro. Tá? Esta venda, ela é ineficaz. Por quê? Porque já existia um processo de execução contra mim e nessa situação nós falamos que foi feita uma venda em fraude à execução. Tá? Ela pode ser declarada ineficaz simplesmente por determinação do juiz da causa. Nessa seara, nós vamos dizer assim que é muito comum o sujeito que deve tentar sumir com o seu patrimônio, esconder o patrimônio das suas obrigações. E aí surgem 2 figuras que a gente vai tentar diferenciar para vocês. Também não é objeto meu, isso aqui é lá matéria de negócio jurídico, em direito civil. Vocês vão ter uma coisa que a gente chama de vícios dos negócios, né? E dentro dos vícios dos negócios nós vamos ter a fraude à execução e é pertinente tratar junto da fraude contra credores. Um é instituto que vai ser declarado em direito civil e outro é instituto de direito processual civil. Digo, vocês devem ter tratado, mas eu não vou considerar isso e vou fazer uma breve explanação disso. Tá? Então, a fraude à execução é a alienação ou oneração de bem que considera-se fraude quando eu tenho uma execução e eu vendo, eu dou em garantia um bem, obrigo aquele bem mesmo já existindo uma ação contra mim. Tá? Então, isso é fraude à execução. Eu tirar o meu patrimônio e dar para outra pessoa, vender para outra pessoa, ceder para outra pessoa, para que aquele patrimônio não seja alcançado. Então nós vamos ter isso no 792 do Código de Processo Civil. Requisito: tem que ter processo pendente. Pessoal, é bem importante que vocês entendam uma coisa. Tem que ter processo pendente e o nome do instituto é fraude à execução. Precisa ser um processo de execução? Não. O sujeito entrou com uma ação de conhecimento contra mim. Eu vou perder, eu já começo a colocar as coisas no nome dos outros. Adianta isso? Não. Porque isso que eu estou fazendo já está em fase de fraude à execução. Ok? Porque já existe um processo. O marco é a citação no processo de conhecimento. Não tem processo de conhecimento, a execução não cheque. O marco é a citação no processo de execução. Mas se existir um processo de conhecimento ou um processo de execução, a alienação que é feita e que me reduz a insolvência é feita em fraude à execução. Coisa litigiosa ou que traga a insolvência do devedor. Me trouxe a insolvência, né? Eu vendi aquele negócio e não tenho mais patrimônio suficiente para pagar a obrigação que restou. Ou a coisa litigiosa, estou discutindo a propriedade de um terreno, posso vender? Não posso. Então, mesma coisa. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque a lei coloca, eu tenho processo em que eu faço defesa dizendo isso. Olha, tem que ter má fé do adquirente. Então eu vendo um troço, me reduziu a insolvência. O cara que comprou tinha que estar de má fé. Se ele não tiver de má fé, não caracteriza fraude à execução. Eu fiz uma defesa bem específica com relação a isso, pessoal. Vai fazer um mês, mais ou menos, num processo do Rio de Janeiro. Tá? O cara veio, procurou, eu entrei tudo no processo eletrônico por aqui e aleguei, primeiro, não estava insolvente, segundo, meu cliente está absolutamente de boa fé, era uma senhora idosa, tal, de novo, velhinha, né? E a gente prova o quê? Não tem má fé e não tem insolvência. Mas o meio mais fácil de penhorar é o que foi vendido para minha cliente, porque ela não esconde nada, né?
necessidade de intimação do adquirente, né? Aquele sujeito que comprou vai ter que ser cientificado que a alienação feita para ele vai se tornar-se ineficaz, declarada a ineficiência daquela alienação. Então, para evitar que isso aconteça, pessoal, existe a regrinha do 828 do Código de Processo Civil, que é o quê? Olha, estou movendo uma ação contra o sujeito, eu posso ir lá, tirar certidões comprovando que aquela ação existe e levar em tudo que é imóvel que o sujeito tem. A gente fala imóvel porque imóvel é fácil de registrar. Nos outros bens, a maioria deles não tem esse tipo de documentação, não tem um cartório que regulamente isso. Tá? Então, pego aquela certidão, vou lá e registro no cartório. Tá, ó, tem uma ação contra o sujeito, pego todas as ações, pego aquela certidão e registro no cartório de registro de imóveis em todos os imóveis que ele tem. Normalmente acontece isso. Normalmente é feito isso, pessoal, quando eu vou alienar o imóvel. Então, quando eu compro o imóvel, faço lá uma busca e o cartorário vai lá, tira as certidões e diz, olha, o devedor não tem nenhuma ação contra ele. Então, daí não tem risco de ter a fraude à execução. Quando já existe alguma ação contra ele, a alienação não pode ser feita? Pode, mas só que se o exequente ou o sujeito que está movendo a ação quiser, ele vai conseguir com uma facilidade muito maior fazer a anulação, tornar ineficaz essa venda. Então eu faço a busca das certidões para quê? Para uma certeza. Olha, eu fiz a busca e não tinha nada. Então isso aqui não vai poder ser declarado ineficaz por meio de uma fraude à execução. O 828, ele faz com que não só no momento da alienação seja tirado e feito esse levantamento, mas que também, né, em qualquer momento eu vou lá e faço uma verbação. Ó, tem uma dívida aqui do sujeito e faço a anotação disso perante o registro de imóveis. Uma vez que está registrado, ninguém pode alegar que não conhece. Tá? Assim que funciona esta ideia. Caracteriza a fraude. Bom, vamos mencionar aqui alguns quadrinhos bem elementares para a gente falar entre fraude contra credores e fraude à execução. Pessoal, qual é a diferença? A diferença é fraude contra credores é um instituto de direito civil, tá? E fraude à execução é um instituto de direito processual civil. Qual que é a diferença? A diferença principal é a forma de declarar, tá? Quando eu declaro uma fraude à execução, mero incidente processual, alego no processo de execução, o juiz reconhece, torna ineficaz a venda. Beleza. Como que eu declaro uma fraude contra credores? Eu entro com uma ação de conhecimento chamada ação pauliana, tem que transitar em julgado isso, para daí eu tornar ineficaz a venda. Tá? Então, esta é a diferença. O que muda uma coisa para outra? Se já existe a citação no processo de conhecimento, da citação para frente, fraude à execução. Se não existe a citação ainda, mas existe a dívida, existe o contrato, existe a obrigação, fraude contra credores. Então, a alienação que reduziu o sujeito à insolvência foi realizada antes da citação no processo de conhecimento. Para tornar isso ineficaz, eu tenho que fazer uma ação pauliana para declarar a fraude contra credores. Se a alienação fraudulenta aconteceu após a citação no processo de conhecimento, eu posso declarar isso por mero incidente processual dentro do processo de execução, onde o juiz torna ineficaz a venda por um mero despacho. Tranquilo? Então, esta é a situação. Esses são os institutos que a gente tem que saber. Então, no resuminho aqui eu vou dizer, fraude contra credores, antes da citação do processo de conhecimento, fraude da execução, após a citação do processo de conhecimento. Né? Quando é título de executivo, daí não tem processo de conhecimento, daí ambos é antes da citação do processo de execução. O que mais? Diferença. Um é direito material, que é contra credores, outro é direito processual. Um é defeito no negócio jurídico, que é a fraude contra credores, outro é ato atentatório à dignidade da justiça, que é a fraude à execução. Né? E coisas que eu acabei de falar para vocês. Semelhanças, ambas vão gerar ineficácia do negócio, tem fundamentação tanto jurisprudencial, né? E elas dependem de que seja comprovada a má-fé para caracterizar o ato fraudulento. Ineficácia, tá? Uma vez reconhecido tanto na fraude contra credores quanto na
fraude à execução, a venda torna-se ineficaz e aquilo é uma decisão, obviamente uma decisão recorrível, dependendo do tipo que ela for, mas que vai poder trazer aquele bem de volta para o rol de bens que vão responder pela obrigação que foi assumida e não foi cumprida, dando ensejo à responsabilidade do devedor. Tranquilo, pessoal? Basicamente, é isso que eu tenho que falar para vocês. Responsabilidade patrimonial é um tema que a gente sabe, nós conhecemos muito bem desde o começo do curso, há muito tempo a gente sabe que o sujeito responde pelas suas obrigações pelo seu patrimônio presente e futuro. Tá? Ah, por quê? Porque eu tenho uma dívida hoje, não tenho como pagar. O sujeito, putz, passa 2 anos, não prescreveu a dívida, eu ganhei na loteria, o cara pode vir me cobrar? Sim, porque eu respondo com o meu patrimônio futuro também, não só com o que eu tenho no momento em que eu assumi a obrigação, ok? Então, é disso que eu quero falar. Eu vou gravar um videozinho só para falar do trabalho que eu quero que vocês façam, que é algo extremamente elementar, mas a aula de hoje é essa. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês.